Glória a Deus. Nossa 14ª aula de Fundamentos da Vida Cristã. Amém? Abram a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Mateus 16, leremos a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Amém. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Deus é bom. Vamos ficar de pé para ler esse texto? Isso. Está aprendendo a fazer isso. Ainda mais um pouco conversando. Mateus 16, a partir do versículo 13. Acompanha a leitura na tua Bíblia aí. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Até aí o versículo 20. Vamos orar? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na tua casa com a intenção nos nossos corações de aprender mais de ti, de aprofundarmos mais em assuntos concernentes, ó Pai, a tua obra, a tua palavra, e que tu possas continuar falando aos nossos corações, ministrando o teu querer, que saiamos daqui nessa noite edificados pela tua palavra. Ministra, ó Pai, o teu querer a cada um dos nossos corações. Traga cativa a nossa mente à obediência de Cristo, e que nenhum sono, que nenhuma seta maligna, Senhor, possa impedir o teu filho, a tua filha de aprender mais do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco e ministre o teu querer em nome do teu filho Jesus. Amém. Pode se sentar, amém? Glória a Deus. Como proposto, hoje nós vamos começar uma série de 3 aulas, e esse é o último assunto dessa matéria. Aí já vamos finalizar essa matéria, mas vamos começar uma série de 3 aulas, esta é a primeira, sobre a igreja. O que é a igreja? Para que serve a igreja? Qual o propósito da igreja? Por que a igreja existe? E nós iremos analisar a igreja em 3 perspectivas. Em relação a Deus, por que a igreja existe em relação a Deus? Por que a igreja existe em relação a si mesma? E por que a igreja existe em relação ao mundo? Tá certo? Então, por que nós existimos como igreja em relação a Deus, que vai ser a aula de hoje, e depois na outra aula vamos tratar em relação a si mesma. E a terceira aula iremos analisar a igreja em relação ao mundo. O que é a igreja? Essa igreja que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 16 que iria estabelecer a sua igreja. Primeiro precisamos saber o que é igreja. A palavra igreja no grego é a junção de 2 palavras. Então, se você for nesse texto que nós lemos aqui de Mateus
16, o verso 18, que Jesus disse que iria edificar a sua igreja, lá no grego vai estar a palavra eclesia, de onde vem os nomes que nós falamos, problemas eclesiásticos, né? Assuntos eclesiásticos, são assuntos da igreja. Então a palavra eclesia é a junção de duas palavras gregas. A preposição grega ek, que significa extraído ou tirado, e kletos, que significa povo. Então é a junção dessas duas palavras, um povo tirado para fora, um povo extraído. Tem muito a ver com o kadosh, o kodesh, lá do Antigo Testamento, que o santo no Antigo Testamento era aquele que era extraído, aquele que era separado, era o kadosh, o kodesh do hebraico, a ideia de alguém que é separado com um propósito. Então, antes de entendermos os propósitos da igreja, a definição da palavra igreja é um povo que é extraído, que é chamado para fora. A gente observa essa perspectiva na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, quando ele intercede pelos seus discípulos, e ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Ou seja, nós vamos permanecer no mundo, mas Jesus fala assim: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Entenderam isso? Estar e ser. Vós estáis, mas não sois, porque nós somos esse povo que foi tirado, que foi extraído para fora. Quando se fala em igreja, algumas perguntas nos vêm, né? Dentre elas, nós que conhecemos a Igreja Católica Romana e aquilo que eles afirmam que a primeira igreja que existiu no cristianismo foi a Igreja Católica Romana, e eles são mais ousados ao ponto de dizer que, alguns dizem que Pedro tinha sido o primeiro Papa, né? Cria, é claro, que até um problema teológico para eles, porque Pedro era casado, né? Então, se o Papa era casado, por que os de hoje não podem ser mais? Inclusive, Jesus curou a sogra de Pedro. Há quem diga, em forma de brincadeira e piada, que foi por isso que Pedro traiu Jesus durante 3 vezes, né? Brincadeira. Mas, queridos, as pessoas olham para esse texto aqui e algumas pessoas afirmam que Deus está fundando a igreja, que Cristo está estabelecendo a igreja na pessoa de Pedro. Só que quando nós analisamos o texto não diz isso em momento algum. Nós temos que entender o contexto. Depois, quando a gente for estudar uma outra matéria chamada hermenêutica, nós vamos aprender que nenhum texto pode ser interpretado sem o contexto imediato, o contexto remoto e o contexto posterior. Então o texto está dentro de um todo. Eu não posso separar um versículo da Bíblia e interpretá-lo de acordo com o meu parecer, sem analisar o que está sendo dito. E o que estava acontecendo aqui é que Jesus estava da região de Cesareia de Filipe, e ele perguntou para os seus discípulos. Ele fez uma pergunta abrangente e depois Jesus fez uma pergunta específica. Então Jesus ele perguntou para os seus discípulos: o que as pessoas aí fora estão falando acerca do Filho do Homem? O que as pessoas aí fora estão falando acerca de mim? Aí eles pegaram e responderam: olha, alguns estão dizendo que você é um João Batista. Era muito comum, não é que eu estava dizendo que era a pessoa do João Batista. Era muito comum na cultura judaica você associar uma pessoa a outra. Nossa, o pastor Wilson Júnior parece um Moisés, né? No sentido de associação, não que é uma reaparição, não nesse sentido. Mas nessa cultura, nesse sentido de associar, parece com, né? Eles responderam: uns dizem que você é João Batista, ou um segundo João Batista, um segundo Elias, ou alguém parecido com Jeremias, ou até mesmo algum dos profetas. Agora é interessante que Jesus ele não fez nenhum comentário em relação à percepção que as pessoas lá de fora tinham em relação a ele. Aí Jesus chegou no ponto que ele queria chegar: e vós, o que dizeis que eu sou? Isso é algo interessante para nós, né? Jesus continua com a mesma pergunta: o que o mundo está falando acerca de mim?
Eles falam de tudo acerca de Jesus. Fala que ele é um profeta, foi um homem que deixou um grande exemplo, né? Foi um homem que marcou a história da humanidade. Alguns chegam a afirmar que ele nem existiu, né? As pessoas falam de tudo acerca de Jesus. Falam que ele é um salafrário, que ele é um usurpador, que ele é um blasfemo. Mas Jesus não está interessado no que o mundo, o que as pessoas que não se relacionam com ele estão dizendo acerca dele. Jesus está interessado em relação aos discípulos. O que os discípulos estão compreendendo que ele é? Aí ele exatamente fez depois de fazer a pergunta abrangente, ele fez a pergunta específica: e vós? Que dizeis que eu sou? Vocês? E para vocês? Quem sou eu para vocês? É algo que nós temos que perguntar para o nosso coração. Quem que é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Aí o nosso amigo Pedro, que normalmente era o mais sanguíneo da turma, o mais falante, o mais que tomava à frente de tudo, né? Aquele que estava sempre de prontidão, tanto para falar coisas boas quanto para dar rata de vez em quando, era ele, né? Era o Pedro que aparecia muitas vezes. Aí então Pedro, ele tomou a palavra, né? Ele disse: tu és o Cristo. Na cultura judia, hebreia, já tinha a concepção do Ahamashia, que era o Messias, aquele que estava por vir. A promessa que o Messias viria foi uma promessa que começou a ser dada ao primeiro casal que existiu nessa terra. Nós aprendemos nas primeiras aulas que Gênesis 3:15 já é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, ou o início do evangelho, ou a primeira enunciação de que o Messias viria aquele texto que enquanto Deus estava amaldiçoando a terra, a serpente, a mulher, por causa do pecado, capítulo 3 de Gênesis, falou-se que em relação à serpente, queria nascer que da semente da mulher, nasceria que iria pisar na cabeça da serpente. Ali Deus já começou a anunciar que o Messias viria, e isso foi sempre sendo apregoado, chegando por exemplo no profeta Isaías, que aí ele escancarou a revelação que o Messias viria, e a forma que ele viria. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou em outro texto, seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então assim, nós temos essa predição e essa profecia dizendo que o Messias viria. Então eles tinham, o judeu na época de Jesus já tinha a concepção do Ahamashia, que era o Messias, que no grego é traduzido Ahamashia por Christos, de onde vem a palavra Cristo. A palavra Cristo nada mais nada menos significa ou ungido, ou Messias. É interessante ressaltar isso, porque os nomes em hebraicos são nomes adjetivados. Não é igual em português, que você fala o nome assim, você não entende muito, né? O que significa em português João? Aí é João. Aí se a pessoa quiser saber o significado, tem que ir lá no dicionário, pesquisar a origem do nome, né? Tem alguns nomes que já são, semelhantemente ao hebraico, já expressam uma característica, como Lindalva, é linda e alva, né? O próprio nome já diz, não é um nome muito assim, né? Comum, mas por exemplo, eu conheço o senhor Vitório casado com a dona Vitória. Legal, né? Então é o casal da Vitória. Então, ou seja, dona Vitória, o próprio nome já, Isabela, né? O nome que já tem um adjetivo associado ao nome. Isso é comum no hebraico. No hebraico, todos os nomes, todos, sem exceção, são substantivos adjetivados, que traz de fato uma característica. E a palavra Jesus, Yeshua, a palavra Jesus significa literalmente o Senhor salva. O Senhor salva. É da mesma origem do nome Yeshua, que é Josué. Yeshua no hebraico e Jesus no grego. Então Josué, o Senhor salva. E a Hamashia
que foi traduzido do hebraico para o grego por Christos, que é o Cristo, que significa o ungido. O ungido. Então, literalmente, o nome Jesus Christos, Jesus Cristo, significa o Senhor salva por meio do ungido. O próprio nome de Jesus Cristo já expressa a missão dele, quem que ele é, bem como a sua missão. O Senhor salva por meio do ungido. E quando Pedro respondeu para Jesus, ele trouxe exatamente essa informação: tu és o Arramachia, que nós estávamos aguardando. Tu és o Messias prometido no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Tu és o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, gente, Pedro estava falando, mostrando ali diante dos demais discípulos uma revelação extremamente teológica, que Jesus não era mais um profeta, porque inclusive os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os ouvintes de Jesus, por muitas vezes não sabiam com quem que eles estavam lidando. João Batista mesmo, lembra lá em Mateus, quando João Batista, antes de morrer, manda os discípulos dele perguntar para Jesus, vai lá e pergunta se ele é mesmo o Messias, ou se eu tenho que esperar alguém que está por vir. Aí Jesus mandou um recado, né? Diga para João Batista que os cegos veem, os coxos andam, não é isso? E aos pobres é pregado o reino dos céus. Então manda só esse recado para João Batista, que ele vai entender o que eu estou dizendo, se eu sou ou não o Messias, né? Então, queridos, a percepção de fato de quem era Jesus foi uma percepção que foi sendo construída. Então aqui nós estamos no capítulo 16 de Mateus. Foi aqui que os discípulos tiveram a percepção de fato, Jesus não era apenas um mestre, Jesus não era apenas um rabi, que Jesus não era apenas um profeta, mas Pedro, tu és o ungido de Deus, tu és aquele Messias que nós estávamos aguardando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então tu és aquele que de fato estava por vir, que nós estávamos esperando, tu és aquele que vai salvar-nos, porque o Senhor é o ungido de Deus. Aí Jesus, verso 17, afirmou, né? Bem-aventurado, feliz és tu, Simão. Então Simão Pedro, Bar Jonas, a palavra, a preposição grega bar, significa filho de. Então naquela época de Jesus, as pessoas não tinham, como tem hoje, o pré-nome, o nome, o sobrenome, né? As pessoas tinham um nome único, era um nome, dava um nome para a pessoa, e normalmente a pessoa era associada ao pai. Então Bartolomeu é filho de Ptolomeu, Bar Jonas, filho de Jonas. Então Simão, filho de quem? Filho de Jonas, Bar Jonas. Então a preposição grega bar significa filho de. Então Simão, Bar Jonas. Então as pessoas normalmente eram identificadas ou de quem ele era filho, ou normalmente da cidade ou da região que ele era, né? Cesareia de Filipos, ou por exemplo Paulo de Tarso, da região que ele era, Barnabé de Chipre, né? Então, natural de Chipre. Então, era muito comum associar a pessoa à cidade que ele nasceu, que ele viveu, ou também filho de quem? Então, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, a verdadeira compreensão de quem é Jesus não é adquirida nos estudos, não é adquirida na busca pessoal ou no conhecimento intelectual. A verdadeira percepção e compreensão de quem é Cristo, só Deus pode revelar. Só Deus. A gente não convence a outra pessoa que Jesus é o Messias. É Deus. Esse é um papel do Espírito Santo de Deus. É o que Jesus disse: ó, Simão Pedro, isso, você não compreendeu isso sozinho. Isso não veio da sua carne, da sua mente, da sua inteligência. Foi o Pai que te revelou que eu sou o Messias. É isso que ele disse para Pedro, que foi o Pai que está nos céus que te revelou. Aí Jesus, ele fez um trocadilho. Era muito comum isso na cultura tanto hebraica e também no grego, mas mais no hebraico, de usar nomes, né? E as pessoas, usar o significado do nome para uma proposta, uma frase. E a palavra Petros,
no grego, significa literalmente pedra ou rocha, aquela pedra forte, né? Aí Jesus virou para ele, né, e fez um trocadilho com o nome de Pedro. Também eu te digo, tu és Petros, tu és pedra, tu és fundamento. Seu nome não é fundamento? Seu nome não é pedra? Quem tinha acabado de falar com Jesus? O Petros, o Pedro, né? Ele falou assim, tu és Pedro, tu és o fundamento. E sobre esta pedra, agora a pedra aqui não está se referindo a Pedro, está se referindo, se você for na estrutura sintática do texto, principalmente no grego, a gente faz análise sintática, onde é que é o sujeito da frase, aquele negócio todo, então está se referindo à afirmação que ele tinha falado, sobre aquela afirmação que ele era o Cristo, sobre essa afirmação e sobre este fundamento, que eu sou Cristo. O fato de você reconhecer que eu sou Cristo, o fato do Pai te revelar que eu sou Cristo, tu és Pedro, não é? Tu és fundamento, não é? E sobre este fundamento que você acabou de falar, que eu sou o Messias, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja não está fundamentada em Pedro, até porque seria um problemão estar fundamentado em Pedro. Problemão mesmo, porque logo após alguns versículos para frente, Jesus faz o mesmo trocadilho com Pedro, só que agora de forma negativa. Se o Papa fosse inerrante e Pedro fosse Papa, né? Então teríamos um problema, porque daqui a pouco Jesus quase expulsou Satanás de Pedro. É no mesmo texto, olha para frente aí. Olha aí no versículo 22, quando Jesus falou que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele teria que sofrer muitas coisas por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes, ser morto e vai ser ressuscitado no terceiro dia. Quando Jesus começou a contar isso para os discípulos, Pedro chamou ele na porta e falou assim, não vai acontecer isso com o senhor não, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer não. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, pensa, reprovar Deus, repreender Deus. Aí fala, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, diz, Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Usou o nome dele agora contra ele. Isso é pedra, não é? Lá em cima tinha falado que ele era pedra, e sobre a afirmativa que ele tinha falado, ele estabeleceu a igreja. Agora, se fosse ele o fundamento da igreja, então teríamos um problema teológico, porque o fundamento da igreja estaria em cima de um homem que pode, uma hora fala coisas de Deus, outra hora fala coisas de Satanás. Está entendendo? Então, arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim o quê? Pedra de tropeço. Fez o mesmo trocadilho. Está entendendo? Pedra de tropeço. E ele diz o seguinte aqui, porque não cogito das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa visão sua é uma visão humana, não é vontade de Deus. Eu vim para ir para o Calvário, e estou indo para o Calvário. Eu sei porque eu vim. Então, Jesus era bem definido no seu self, o seu propósito e a missão pela qual ele foi designado por Deus. Então, queridos, qual que é o fundamento então da igreja? Cristo. O fato de Cristo ser o ungido de Deus, o Messias, o Filho de Deus. Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Ele é o fundamento da igreja, e não de forma nenhuma Pedro. E Jesus traz uma informação fantástica em relação à igreja. Quando eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é a afirmação que ele tinha acabado de falar, que ele é o Messias, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, isso é fantástico. Tem igreja que morre de medo do inferno, morre de medo das retaliações do inimigo. Tem gente que fala assim, não vou orar não, porque o inimigo começa a retalhar. Não vou evangelizar não, porque vai que o inferno todo vem contra mim. O inferno se levanta. Nós pastores sempre ouvimos isso, né? Pastor, assim que eu comecei a buscar mais a Deus, jejuar, parece que o diabo ficou furioso para comigo. Irmãos, deixa o diabo espumar o canto da boca. A igreja foi colocada não na
passiva. O texto não está dizendo que nós estamos aqui segurando, porque senão o inferno vem sobre a gente. Não! São as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. A igreja é sempre ativa. Amém. É a igreja que está atacando. É a igreja que está levando a luz. Amém. E onde a luz chega, vão embora naturalmente, sem dificuldade. Glória a Deus. Nunca vai ter briga das trevas com a luz, nunca. É simples assim, a luz chega, as trevas têm que ir embora. Não tem onde, vamos ficar disputando agora a luz com as trevas, quem vai dominar o ambiente? Não. Onde tem trevas é trevas, mas se a luz chegou, acabou. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós temos que entender essa autoridade que nós temos em Cristo. Amém. E não é uma autoridade minha, é uma autoridade do nome de Jesus. Amém. Nós somos a igreja de Jesus. Muitas vezes nós não entendemos aquilo no propósito pelo qual nós somos chamados, de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nele nós temos sim autoridade de expulsar demônios, de batalhar, de guerrear, mas sempre atacando. Observe a armadura de Deus descrita na palavra do Senhor. Se vocês for analisar todas as partes são todas frontais, da parte da frente. É espada, escudo, tudo para frente. Não tem nada aqui atrás. Pode ficar tranquilo, seu inimigo não vai te atacar por trás, não. Porque nós que vamos atacar pela frente. Ele tem os seus dardos inflamados? Tem. Mas nós temos o escudo da fé. Amém. Está entendendo? Então a igreja ela é ativa. A igreja ela é ativa, ela vai sempre à frente, ela vai em frente. São as portas do inferno que não prevalecem contra ela. Tenha essa autoridade. Você estava escutando um testemunho antigo de um pastor, né? Que ele estava em Salvador, na Bahia, e ele estava no ônibus, ia pregar num lugar e entrou uma baiana. A baiana, para quem conhece a cultura da Bahia, não é só quem nasce na Bahia. Quando eles chamam lá, vem uma baiana, é uma mãe de santo. É aquela que veste aquela roupa já bem caracterizada, escolar, esse negócio tudo. É uma baiana mesmo, é uma chefe de terreiro, né? E ela entrou e ele contando que o ônibus estava vazio. E ela e um assistente, não sei como é que eles chamam lá, né? Um discípulo dela lá, sei lá como é que é, né? Uma pessoa, e ela pegou e chegou bem, viu que ele estava com a Bíblia, era um pastor, e já quis desmoralizá-lo. Chegou nele e falou assim: levanta. Diz que a mulher tinha uns, pelo menos quase que 1 metro mais alto que ele, uma mulherão mesmo, né? Uma baianona. E ele mandou ele levantar, levanta. E ele falou assim: ô senhora, com todo respeito, vai ter um monte de poltronas aí que só pode escolher, qual que só quer sentar. Não, eu quero sentar aí. Levanta. E o desconãozinho lá, o assessor do lado dela, e falou: ela é macumbeira. Ela é macumbeira. E eu disse: não vou levantar, vou ficar aqui. Aí ele pegou e falou assim, daqui 24 horas eu decreto, você vai morrer. Aí ele pegou e falou assim: pelo contrário, daqui 5 minutos você vai descer do ônibus. E a mulher começou a ficar brava e falou assim: Jesus, manifesta esse demônio aqui, que eu vou expulsar esse demônio aqui com mulher e tudo. Porque só para eu pegar em cima dela, ela é muito forte. Então é mais fácil o demônio manifestar, que aí eu expulso e ele vai embora. E assim ele levou a mão em cima da cabeça dele, a mulher caiu já, estribufando já, endemoniada. Aí ele pegou e repreendeu o demônio e falou assim: motorista, para o ônibus. Aí pegou o demônio: pega esse corpo aí, sai desse ônibus em nome de Jesus. Aí pegou o demônio, no nome de Deus, né? Obedeceu e saiu. Aí pegou e o baixinho lá, o assessor, já por aqui mesmo. Já ficou, achou que é negócio estranho, já foi atrás dela, né? Aí pegou lá, a porta aberta e falou assim: sai em nome de Jesus. Aí o demônio foi embora. E ela lá, toda escancarada no chão lá. Eu não falei que só ia sair antes de 5 minutos? Procura Jesus. Motorista, pode ir embora. Foi. O anão ficou com ela lá. Então, queridos, nós temos autoridade em nome de Jesus. Amém. Autoridade no reino espiritual, no mundo espiritual. E nós temos que usar as portas do inferno. Eu me lembro um dia que eu estava ministrando em um acampamento de carnaval,
aqui no setor Nova Suíça. Nós alugamos um espaço e era um desafio muito grande, porque eu ia ministrar sobre batismo com o Espírito Santo para um povo que tinha vindo de uma igreja tradicional, então que tinha uma certa resistência, mas que se identificava comigo, porque eu sabia falar, porque eu vim de lá também, né? E eu peguei e orando, eu tive uma percepção que era um período de carnaval, que de fato o mundo espiritual estava pesado. Nós pastores, pessoas que lidam com liderança da igreja, sente quando o negócio está meio assim complicado, a gente percebe, tem essa percepção espiritual. E eu peguei, antes de ministrar o batismo do Espírito Santo, dei um workshop sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí no final, quando eu ia ministrar o batismo com o Espírito Santo, eu peguei e orei: Senhor, em nome de Jesus, eu sei que é um período de carnaval, os demônios estão cirandando na cidade, com prostituição, com coisas que não agradam ao Senhor. Eu sei que nós ouvíamos som no acampamento de alguns casas de shows aqui perto do setor Nova Suíça, né? Eu disse: Senhor, que o Senhor possa enviar os teus anjos, que neste lugar não tenha demônio, expulse os demônios daqui, que saia todo empecilho aqui, mas que o nome do Senhor seja glorificado aqui nessa noite. Quando eu orei assim, irmãos, parece que houve um alívio, o clima mudou. Eu pedi os anjos do Senhor para tirar todo demônio, que ali ia ser algo espiritual naquele momento, né? E eu comecei a orar, irmãos, para ser sincero, a gente sabe que via de regra as pessoas são batizadas com o Espírito Santo quando nós pastores impomos as mãos. Nem impor as mãos eu impus. Um irmão já começou a ser batizado ali, o outro foi lá e foi aquele mover. Era uma vigília que era para durar até 2 horas da manhã. Era 6 horas da manhã, o sol estava nascendo, e eu estava tendo que mandar a jovem dormir. Vai dormir, meu irmão. Orando, falando em mim, que ele mover. Ou seja, nós temos autoridade espiritual, no mundo espiritual. Está entendendo? Então, a igreja foi colocada como ativa no reino espiritual. Estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá uma mexidinha lá, por favor, lá que quando fica muito tempo sem passar slide, ele lê um pouquinho, vai lá, por favor. Então, queridos, nós temos que fazer algumas perguntas, então, em relação à igreja. Por que a igreja existe? Já entendemos o que é igreja, que igreja é de fato um povo tirado para, pode deixar que já vai já, um povo tirado para fora. E algumas perguntas que nós devemos fazer em relação à igreja. Por que a igreja existe? Qual é o propósito da igreja? Por que nos reunimos na igreja domingo após domingo, e nas reuniões durante a semana? Por que você lê a Bíblia e é chamado de crente, né? A igreja é importante. É relevante eu congregar? Ou eu posso servir a Deus em casa sem congregar? São perguntas que nós devemos fazer. Qual que é a sua missão? A missão nossa e a missão da igreja. Qual que é o seu propósito? O propósito nosso e o propósito da igreja. Precisamos saber quem somos para sabermos o que fazer. Então nós, igreja, precisamos reconhecer a nossa identidade. Por que Deus estabeleceu a sua igreja? Qual que é o propósito pelo qual Deus nos chamou? Não seria muito mais óbvio da parte de Deus, ou muito mais fácil, o cristão converteu, Deus já manda ele para o céu, já pronto, acabou, né? Só que não, Deus tem um propósito de ficarmos aqui mais um período. Nós temos que entender de fato este propósito pelo qual Deus nos chamou. Então, por que a igreja existe? Por que a igreja existe? É a pergunta que nós vamos responder nessa aula e nas demais aulas. Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, em relação a Deus, a igreja existe para adorar a Deus. Se você for nos catecismos, nas confissões de fé da Reforma, a primeira pergunta que está lá, de Westminster, por exemplo: qual é o fim principal do homem? Qual que é o fim, a finalidade principal do homem? A resposta vai estar na primeira pergunta: adorar a Deus e gozá-lo de forma plena e eterna. Por que Deus nos chamou? Em primeiro lugar, para adorar. E quando eu falo sobre a igreja, eu tenho que entender que a igreja não é o templo físico, não é a construção.
essa ideia já acabou, já nós vamos entender nesse texto aqui. Então, a igreja somos nós. É isso que o apóstolo Paulo disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Vocês são templo. Então a igreja começa em mim. Quando eu critico a minha igreja, nossa, igreja minha precisa melhorar. Sou eu que preciso melhorar, eu sou a igreja. Essa igreja precisa buscar mais a Deus. Não sou eu que preciso buscar, porque eu sou a igreja. Essa igreja precisa ser mais receptiva. Não sou eu que preciso ser mais receptivo. Está entendendo? Porque eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, em relação a Deus, a igreja existe para adorá-lo. Nós somos chamados para adorá-lo. E foi exatamente essa resposta. Vamos lá em João capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. É aquele texto da mulher samaritana, da mulher de Samaria. João capítulo 4, a partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Jesus estava conversando aqui, irmãos, com aquela mulher samaritana. Para nós entendermos um pouco do contexto desse texto, quando a gente for estudar panorama do Antigo Testamento, nós vamos aprofundar nisso que eu vou falar hoje. Mas só vou dar uma introdução para vocês, para que vocês possam compreender. Em Israel existiram apenas 3 reis que reinaram em todo Israel, em todas as 12 tribos, que são Saul, Davi e Salomão. Só esses 3 reis reinaram em todo Israel. Depois de Salomão, o reino foi dividido. Então nós chamamos de monarquia unida e monarquia dividida. Então separaram-se as tribos. 10 tribos foram para o reino do norte e ficaram 2 apenas no reino do sul, que é Judá e Benjamim. Tá certo? Em Judá ficou o templo. Em Judá ficou o templo, ficou a capital, ficou Jerusalém. Tá certo? O reino do norte, eles tiveram que arrumar um novo lugar para adorar. Eles tiveram que arrumar uma nova capital, que por um período foi também Samaria, capital, a cidade de Samaria. Tinha a região de Samaria e a cidade de Samaria, assim como tem o estado de São Paulo e a capital de São Paulo. Essa ideia não é de hoje, é daquela época já. Tinha a região de Samaria, tinha a cidade de Samaria, que era a capital. Depois veio a Síria e varreu, expulsou todos aquele pessoal do reino do norte dali, e eles foram expulsos para o mundo todo, fala o mundo da região da época, e eles contraíram núpcias com pessoas que eram gentios, tá certo? Então misturou-se o sangue judeu, casaram com os gentios. O reino do sul, que era o reino de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Foi quando Daniel foi levado cativo. Então quando fala que o povo de Deus foi levado, apenas 2 tribos. As 10 se perderam, as 10 se misturaram, tá certo? Então somente quando foi o Império Babilônico, ele levou apenas o reino do sul, tá certo? Levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aquela turma toda, aquele pessoal que foi para a Babilônia. Eles que voltaram depois de 70 anos, tá certo? Que reconstruíram o muro e reconstruíram o templo, porque o templo de Salomão havia sido destruído. Então veio que é um dos livros que nós estudamos, Esdras e Neemias, que narra exatamente a reconstrução do muro e a reconstrução do templo. Então eles não se misturaram lá na Babilônia, eles não casaram com mulheres babilônicas, tá? Eles voltaram com a raça pura, com o sangue puro. Isso de certa forma gerou um preconceito racial, que já tinha a briga do reino dividido, já tinha aí um impasse, e ainda pelo fato deles não se reconciliarem com o reino do sul e ainda misturarem o sangue com os gentios, os judeus do sul tinham uma aversão àquele povo, que alguns voltaram, alguns ficaram lá, mas para todos os efeitos eles misturaram, e na visão do reino do sul eles não eram mais judeus,
não tinha mais o sangue puro. Por isso que os judeus do sul, os judeus que voltaram da Babilônia, tinham esse preconceito com os samaritanos. Eles não são irmãos, eles são inimigos. O povo aí são os desviados. É um povo que saiu da nossa igreja e foi para a macumbaria. Esse povo é tudo espírita. Esse povo aí não é nem digno de ser chamado judeus. Enquanto que os samaritanos entendiam, não, nós somos filhos de Abraão, nós somos das 12 tribos, casamos, uma mulher fora da tribo, né? Em outros países, uns casaram com egípcios, o outro com a mulher da Síria, mas está tudo bem, né? Nós temos a linhagem. Então tinha essa briga. Por isso que era um problema para o judeu conversar com a mulher samaritana. Jesus estava aqui, Jesus evangelizou essa região. Jesus contou parábola, inclusive, do bom samaritano. Falar para um judeu que um samaritano é bom é você falar para um crente que um macumbeiro é gente boa. Então, na visão deles era algo muito forte, né? Então Jesus estava conversando com essa mulher samaritana, que de fato ela não tinha percepção de onde é que tinha que adorar, porque eles não tinham acesso livre lá a Jerusalém. Eles eram rejeitados quando chegavam em Jerusalém. Aí, situado, para vocês entenderem o contexto, pode ficar tranquilo, depois a gente vai aprofundar esse assunto em outras matérias, mas vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: nossos pais adoravam neste monte, porque já que eles não podiam adorar no Monte Sião, que era onde estava o templo, tinham dois montes lá, o chamado Ebal, o outro Gerizim, e eles iam para esses montes adorar. Um monte era tido como maldito, o outro como abençoado. Eles iam para o monte abençoado adorar, e é lá que eles faziam o culto. Eles não tinham templo, mas lá eles adoravam ao Deus, né? Ao Deus de Israel. E os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, Jesus era o quê? Samaritano ou judeu? Ele é o leão da tribo de Judá, é a tribo do Reino do Sul, é a tribo que não se misturou com as outras nações. Então, vós, judeus, que aquela mulher percebeu que ele era um judeu, dizeis que deve adorar onde? Em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Aí disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte e nem em Jerusalém. Então Jesus está desassociando a adoração a um lugar específico. Nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, porque eles tinham se perdido na teologia quem era o Deus verdadeiro. Eles tinham misturado com outros deuses. Então vocês estão adorando, mesmo lá no monte adorar, vocês estão adorando de forma errada, porque vocês não conhecem o Deus verdadeiro, vocês se perderam teologicamente. Vós adorais a quem não? Nós adoramos o que conhecemos. Os judeus não tiveram, pelo menos alguns, a fidelidade ao Deus verdadeiro, porque a salvação vem dos judeus. Está dizendo em relação a ele aquilo que estava por cumprir nas Escrituras. Mas vem a hora, verso 23, e já chegou em que os verdadeiros adoradores farão o quê? Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus desmistificou o templo, que a adoração tem que ser só no templo. Ele começou a esclarecer. Nós entendemos que a revelação de Deus é progressiva. Depois Paulo vai ainda explicar isso doutrinariamente, que a adoração ela é feita no coração, ela é feita no corpo, ela é feita no indivíduo, no servo e na serva de Deus. Vós sois templos do Espírito Santo de Deus, e quem é templo, adora em espírito e em verdade. E diga-se de passagem, o templo do Antigo Testamento passou a ser então o nosso corpo. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, com base nas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que Deus fez por você, que apresenteis o vosso corpo, morto, não, como sacrifício vivo, ou seja, enquanto eu estou vivo, santo, vida de santidade, e agradável
a Deus, que é o vosso culto racional, cognitivo, compreensível. Usar aquilo que você tem de melhor, a sua racionalidade, a sua inteligência, para adorar a Deus com inteligência. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu posso adorá-lo melhor. Está entendendo? Estou conhecendo, eu vou oferecer para Ele um culto racional e não um culto apenas emotivo. Eu falo sobre isso, queridos, porque as pessoas têm a tendência de enfatizar demais a emoção, dar muita ênfase à emoção, e eu sempre falo para os meus alunos: não confie nas tuas emoções. Emoções não são dignas de confiança, porque tem hora que você quer adorar, está sentindo que deve adorar, tem horas que você não quer nem saber de Deus e da igreja. Está entendendo? Emocionalmente, tem hora que você quer permanecer casado, mas tem hora que você quer chutar o pau da barraca, vou largar essa mulher. Emocionalmente, porque as emoções, elas são como uma montanha russa, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então não confie nas suas emoções. Aquilo que o mundo apregou aí, afaste o que está no seu coração, faça não. Enganoso é o coração. Cuidado com o seu coração, cuidado com os seus sentimentos. Faça com aquilo que está na razão. E a fé, ela é uma fé intelectual, ela é uma fé racional. Amém? Quanto mais eu conheço Deus, então eu vou conhecer a minha missão e o meu propósito. Então, a adoração é a maior missão da igreja. A igreja é uma comunidade adoradora. Fomos chamados para adorar. A maior missão da igreja não é fazer missão, mas adorar a Deus. Para que serve a missão então? Eu tenho que entender que Deus, não o homem, é o centro de todas as coisas. O foco é Deus, tá certo? Não o homem. A missão existe para salvar um povo que adora. A missão tem um propósito secundário: resgatar adoradores, trazer os adoradores de volta ao Pai. Mas a finalidade principal do homem é adorar a Deus. Amém. Esse é o propósito de Deus, adorá-lo. E eu tenho que entender, queridos, o que é adoração? O que é adoração? É interessante que, biblicamente, teologicamente, todos podem louvar. Salmo 150. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Luan Santana pode louvar ao Senhor, Roberto Carlos, eles louvam ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor. Mas nem todos são adoradores. Por quê? O louvor tem a ver com aquilo que Deus faz. E o mínimo que se espera de uma pessoa é a gratidão. Você pergunta para qualquer ímpio por aí: tudo bem? Vai bem, graças a Deus. Nessa palavra ele está louvando a Deus. Não, estou bem, graças a Deus. Ele não é crente, ele não frequenta a igreja, ele não foi batizado, ele é ímpio, beleza, graças a Deus, tudo bem. Ou seja, esse é alguém que está dando louvores a Deus, graças a Deus. Então o louvor, ele tem a ver com aquilo que Deus faz, tá certo? Quando Deus faz alguma coisa, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pelas bênçãos derramadas, eu louvo ao Senhor pela provisão, né? Eu digo obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra, pelo ar que respiro. Estou louvando. Então toda vez que eu emito um corinho de gratidão, uma frase de gratidão, um louvor ao Senhor, eu estou justamente retribuindo a Deus uma gratidão por aquilo que Ele me faz. Agora adoração não. Adoração não tem a ver com aquilo que Deus faz. Adoração tem a ver com aquilo que Deus é. Entenda isso. Adoração o foco da adoração é Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus. Aí eu tenho que entender quem que é esse Deus. Aí eu vou estudar os atributos de Deus. Que Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o onisciente, o onipotente, o onipresente, o eterno, o infinito, o misericordioso. E Ele, todos os seus atributos, Ele é imutável. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se eu mudo o foco da minha razão, eu mudo a minha forma de adoração. Porque às vezes eu confundo adoração com louvor.
Aí tem dia que eu estou em casa, eu estou mal. Eu pedi alguma coisa para Deus e Ele não fez. Estou passando por uma luta daquele jeito. Estou numa crise existencial, financeira, econômica, tudo. Aí alguém me liga, vamos para a igreja? Eu vou não. Eu devo estar sem moral com Deus, porque o negócio está feio com a minha vida. Vou não, hoje vou não tem motivo para ir para a igreja. Não dá conta nem de cantar na igreja hoje. Não tem nem motivo para louvar, não tem mesmo. Mas para adorar você tem. Porque Deus continua sendo Deus. Amém. Deus, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é onipotente. E Deus nos chamou para ser louvorista. Deus nos chamou para sermos Adoradores. Amém. Aí acaba toda desculpa minha para não ir adorar. Porque louvar eu posso ter desculpa para não louvar. Tá certo? Emocionalmente eu posso estar desconectado. Emocionalmente eu posso estar triste. Emocionalmente eu posso estar deprimido. Emocionalmente eu posso estar passando por uma crise existencial, familiar, no meu emprego, o que quer que seja. Mas Deus está procurando, não é louvoristas. Deus está procurando adoradores. Amém. Aí você fala assim, é possível, pastor? Eu ser adorador de Deus, independente das circunstâncias? Humanamente falando, é possível? Leia o livro de Jó. Esse foi o dilema teológico entre Deus e Satanás. Na teologia satânica, demoníaca, era impossível para o homem adorar a Deus por aquilo que ele é. O homem só serve a Deus no nível satânico. O homem só pode ser um bom louvorista, só pode louvar. Lembra da primeira conversa de Deus com Satanás? Com o diabo? No livro de Jó, Deus perguntou: de onde vieste? Eu vim de rodear a terra. Aí Deus falou assim: você estava olhando lá, observando os meus filhos? Você viu o meu servo Jó? Deus o chamou de servo. Meu irmão, isso é um iso. Não é que o pastor está falando que a ovelha é gente boa. Não é um homem que está dizendo que nós fulano pode confiar nele, porque ele é o próprio Deus que está emitindo um iso, um inmetro. Está entendendo? Viste o meu servo Jó, homem justo. Quem está falando isso? O próprio Deus, íntegro e temente a mim, temente a Deus. Aí vem a teologia satânica. Ah, mas do jeito que o senhor faz com ele, até eu iria adorar o senhor de novo. Ele é um homem próspero, rico, tem uma esposa bonita, um carro, um camelo do ano, tem filhos bonitas. Tudo que ele faz é próspero, é um homem que é respeitado no meio de seus contemporâneos. Por isso que qualquer um adora o senhor assim. Qualquer um. Por isso que as igrejas lá que pregam essa teologia da prosperidade estão cheias. Porque todo mundo buscar um Deus que faz, todo mundo quer. Tira dele esses benefícios, corta os benefícios. Quer ver se ele vai adorar o Senhor? Hã? Como que Deus conhecia o servo dele? E foi ele que emitiu o iso? Ele é servo, ele é justo, ele é íntegro, ele é temente a mim. Beleza, combinado. Vamos ver como é que ele vai se comportar. E assim Deus permitiu, é claro, não permitiu tocar na vida dele, mas foi tirando tudo. Foi tirando tudo, tirando os bens, tirando os filhos, tirando tudo. Está entendendo? Contudo, Jó não amaldiçoou Deus. Jó não murmurou. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que se Delino Marçal fosse vivo naquela época, Jó cantaria: se Deus fizer, Ele é Deus. Está entendendo? Se ele ouvisse o pendrive dele lá na época, eu acho que daria essa música. Que teologia bonita. Parabéns ao Delino Marçal pela composição. Linda, amo a teologia dessa música dele, né? Então, o que acontece? Ele continua adorando a Deus por nada. Por nada. Simplesmente pelo fato dele ser Deus. Até a mulher dele o assediou, dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Os amigos questionaram a sua fé.
Ele virou para a mulher dele, o Jó era tão certinho, íntegro, temente a Deus, que ele nem chamou a mulher de louca. Disse: mulher, tu ages como uma louca. Olha que sabedoria. Tu ages como uma louca. Você não é louco, está fazendo essa atitude sua de uma mulher louca. Tá certo? E ele não blasfemou contra Deus, ele não murmurou, ele permaneceu firme. Tem um livro, preste atenção, se você quiser aprofundar no tema espiritualidade, eu indico um livro chamado O Caminho do Coração. O Caminho do Coração, do reverendo Ricardo Barbosa de Souza. É um escritor de Brasília, um pastor presbiteriano. Ricardo Barbosa de Souza. Ele trabalha essa questão de Jó. Ele vai analisar a vida de Jó e vai tratar exatamente reverendo Ricardo Barbosa de Souza, O Caminho do Coração. Na página 31 desse livro tem uma frase que marcou a minha vida. Ricardo diz o seguinte: a partir do momento em que o homem adorar a Deus por nada, simplesmente pelo fato dele ser Deus, ele encontrou o verdadeiro sentido da sua espiritualidade. Será que nós chegamos nesse nível? Será que nós servimos a Deus porque Ele é Deus? Martinho Lutero falava: se Deus não fizer mais nada por mim, mais nada nessa vida, eu terei motivos eternos para servir e para adorar. Então, ou seja, nós temos muito essa teologia da barganha, do fazer para merecer, do adorar por quê? Não, eu adoro porque Ele é Deus. Isso é adoração. A adoração é focada em Deus, na pessoa de Deus, no ser de Deus, e não naquilo que Ele faz, e não naquilo que Ele proporciona. E o nosso objetivo espiritual é sair do nível de louvoristas e passarmos para o nível de adoradores. De focarmos em Deus, na pessoa de Deus. Então a adoração é centrada em Deus. Apocalipse descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono. Ele é soberano, santo e tem as rédeas da história nas mãos. Apocalipse descreve a igreja adorando o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. A adoração tem a ver com conteúdo e não com forma. Preste atenção, queridos. Muitas pessoas elas trocam a forma pela essência. Não existe uma forma litúrgica na Bíblia. Vocês devem adorar a Deus em pé, não assentados, não chorando, pulando. Não. A forma, ela é flexível. A forma, ela é mutável. Agora a essência não. Aquilo que está lá dentro do íntimo de cada pessoa. Por isso que a adoração ela é individualizada, é pessoal. Eu fico observando o quanto que nós somos antropocêntricos, o quanto que nós temos uma adoração desfocada, olhando para nós. A gente chega no culto como a gente chega no cinema, na mesma perspectiva. Termina o filme, nossa, gostei demais desse filme, gostei. Termina o final, não gostei não. Nem eu pensava que o Homem-Aranha não ia morrer, ele morreu, né? Então eu não gostei do filme, tá entendendo? A gente chega como espectador. Ei, para aí, para tudo. O culto é para quem mesmo? Para Deus. Opa! Quem é que tem que falar se gostou do culto ou se não gostou do culto? Sou eu, a primeira coisa. Eu vim adorá-lo. O meu papel é adorar. Se vai gostar ou não vai gostar é problema de Deus, e não eu não posso ser juiz do culto. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso juízo é muito limitado. O nosso juízo, ele é muito estético. A gente gosta muito de estética. Aquilo que aparentemente está bonito, a gente aplaude. A gente aplaude os grandes cantores que cantam bonito, mas muitas vezes a vida não está no altar. Nós aplaudimos grandes pregadores que pregam bonito, mas depois da pregação chamam a prostituta e vai para o motel.
Isso tem muito no Brasil, homens de nome, tá? Pregadores de nome que fazem isso. E as pessoas estão aplaudindo, cantores de nome. E a gente, não, parabéns, e Deus não conhece. Deus ele não olha com os nossos olhos. Aprendamos com Samuel, quando ele foi ungir os filhos de Jessé. Chegou lá Samuel, Deus falou: Samuel, não, Samuel, você vê a aparência, Samuel, eu vejo o coração. Até Samuel, que era um profeta, um servo de Deus, era limitado, não via. Então é só Deus que pode enxergar com a ótica de Deus. Então, queridos, cuidado para fazer juízo de culto. Faça juízo de culto, não. Se alguma coisa não te dá, ore, só ore. Não comente com o irmão, não gostei, hoje tem a palavra do pastor, misericórdia. Hoje ele estava sem unção. Mas talvez aquela palavra era para uma pessoa que estava lá atrás. Deus tinha um propósito específico. Está entendendo? Eu me lembro uma época, eu falo assim, queridos, com conhecimento de causa. Para mim é muito difícil ir para o culto, assistir um culto, muito difícil, difícil mesmo. Por quê? Eu sou músico, toco violão, teclado, bateria, baixo, guitarra, ukulele. Quando o tecladista erra um acorde, eu percebo. O baixo deu uma nota lá, fala que baixista não erra, inverte, né? Mas mesmo invertendo, eu percebo. Eu sou professor de teologia, estudei homilética. Quando o pastor começa a patinar demais, pregar coisa com coisa, falar besteira, difícil. Mas com o tempo, eu fui amadurecendo. Hoje eu nem ligo mais, pode errar à vontade. Pode errar, eu estou aqui como adorador. Está entendendo? Pode errar e tal, porque não sou eu, quem sou eu? Para julgar a irmãzinha que está com 2 meses de aula de teclado. Está aprendendo ainda, coitado. Não é o caso daqui da irmã, não. A irmã que toca muito bem, por sinal. Os músicos aqui são bons músicos, vocês estão de parabéns, né? Então, queridos, ou seja, mas eu não estou para julgar, mas eu já fiz isso. Eu me lembro a época quando eu comecei a ser músico na igreja, eu não era pastor ainda, muito menos seminarista. Eu tinha uma irmãzinha, irmãos do céu. Eu sou daquela época que dava oportunidade nas igrejas, né? O pastor pegava no pulo, vamos chamar o irmão Joaquim para cantar. O irmão Joaquim não tinha dom para cantar, o irmão Joaquim era desafinado, e eu era o guitarrista, eu tinha que achar o tom na hora. Ele vai aprendendo, né? E tinha aqueles irmãos que na hora que você achava o tom, ele mudava de tom. Então, era um desafio terrível. E tinha uma irmãzinha que o pastor gostava de dar oportunidade para ela. Uma irmãzinha franzina, uma senhora assim de mais ou menos 60 e poucos anos. E ela ia lá para frente, irmãos, e eu nunca conseguia achar o tom da irmã. E quando eu achava, ela mudava de tom. Por fim eu desisti, eu deixava ela cantar sozinha, a capela. E eu era adolescente na época e ficava comentando com os outros músicos da banda, e ficava criticando, lá vem a irmã cantar a mesma coisa, a mesma música, desafinada, né? Com o mesmo conteúdo, a mesma letra. Era a história de um homem rico que tinha tudo, mas não tinha nada, e ele entendeu que ele tinha que receber Jesus. Era mais ou menos essa poesia. E nós criticávamos. E eu, membro da igreja, um dia um irmão da cidade converteu, e ele era membro da igreja. Um dia o pastor deu oportunidade para ele contar um testemunho. E ele foi contar um testemunho e falou assim: irmãos, sabe por que eu converti? Deixa eu contar para vocês. Eu vim aqui nessa igreja e a irmã, não lembro mais o nome da irmã, tem muitos anos, tem uns 20 e poucos anos, né? E a irmã fulano de tal, você já está lá agora já com Jesus, você quer saber, estava cantando, irmãos, e ela cantou aquela música veio como espada no meu coração. E cortou o meu coração. E eu fiquei a semana toda com aquela música martelando na minha cabeça. Você tem dinheiro, mas você não tem nada. Você é um miserável, você precisa de Jesus. E aquela palavra ficou a semana toda. Domingo que vem eu vou lá na igreja, vou levantar minha mão e vou entregar minha vida para esse Jesus. E aqui para mim foi uma lição. Tá vendo? Você tem chance. Aquilo para mim foi uma lição. Porque às vezes a gente critica. A gente que critica. A gente é conservador.
Está entendendo? A gente acha que a gente é adorador, é dono da verdade. A gente sabe a forma. Não, eu tenho uma forma. Ai, se não for essa forma, não é correto. Eu me lembro um dia que eu era seminarista, eu estava em Anápolis, na Faiana, se eu não me engano. É um evento que tem lá. Uma feira de indústria, um negócio assim. Oficina G3 foi cantar. Numa época que as igrejas eram bem conservadoras. Hoje nós somos muito mais liberais em relação a isso. Mas na década, no início do ano 2000 ainda, a Oficina G3 tinha suas resistências. O rock pesado. E fizeram um show. Era um show mesmo. Guitarra no 12, aquele negócio todo, sonzão. E eu lá, eu e outro seminarista com o braço cruzado assim, seminarista me tira saber de um monte de coisa, né? Misericórdia. E o povo cantando e pulando, e tirando a camisa, e pulando um em cima do outro, e um monte de gente com tatuagem, os caras, é isso mesmo e tal. E eu, misericórdia, isso não é adoração não. Como é que Deus permite um grupo desse? E tal. Terminou o show, o pastor pegou a palavra, deu uma mensagem fantástica de evangelismo, pregando Jesus. Foram mais de uns 80 jovens lá na frente chorando, entregando a vida a Cristo. E ele falou: olha, procura uma igreja mais perto da sua casa. Não estamos aqui para pregar a igreja não, estamos para pregar Jesus. Não sai dessa vida das drogas, das bebidas, da prostituição. Procura uma igreja. O Espírito Santo veio na minha mente: você é teólogo? Quem que você evangelizou aqui hoje? Tomou? Para quem que você pregou? Eu tá bom, Jesus, me perdoa. Então, queridos, não é a forma. A forma ela é flexível. Por isso que eu não critico nada. Pessoas falam assim: não, surgiu a igreja e a casa, e é povo está pregando heresia. Deixa o passamano fazer o trabalho dele. Ele vai prestar conta diante de Deus daqui que está fazendo certo, se está fazendo alguma coisa errada diante de Deus. Está entendendo? A forma ela é negociável. Tem gente que gosta de um povo mais agitado, barulhento. Vai para a Assembleia de Deus, meu irmão, pula lá, fala em língua estranha. Se você é mais comedido, vai para a Presbiteriana do Brasil, Batista, né, e tal, fica lá quietinho e vai morar no céu. Porque não é a igreja, não é Cristo que salva. Amém. E Cristo salva o Petrinho, o sanguinário, tá entendendo? E salva o outro também, o comedido. A graça de Deus ela é multiforme. Tá entendendo? Por isso não tem padrão. Então a forma a gente negocia, a essência não. Se mudar aqui, irmãos, vamos adorar agora a Maria. Opa, mudou a essência. Aí nós vamos ter que brigar. Tá entendendo? Ah não, nós vamos adorar um anjo agora. Vamos uma nova revelação. Opa, aí não. Aí a gente vai, aí o negócio consegue. Nós estamos mudando a essência. Mas a forma a gente negocia. A forma ela é flexível. Você vai nos cultos aí na África, alguns brasileiros nem tanto, mas alguns europeus ficam escandalizados. Eles pulam e dançam, aquela algazarra toda, né? Alguns, não, o culto ao Senhor tem que ser com decência e ordem. Aquilo, para eles, queridos, para eles é decência e ordem, é cultural, é a cultura deles. Como também você não vai conseguir colocar um russo, alguém lá da Europa que é bem frio, e esse negócio de energia tem a ver com o clima também, né? É bem frio, é bem comedido, para pular, não tira nem meio centímetro do chão, você não vai botar ele para pular não. Ele vai adorar a Deus assim, bem solene, aquele negócio todo, porque tem a ver com forma e não com essência. Então nós não temos uma forma litúrgica na Bíblia. Temos sim o povo de Deus orando a Deus com verdade e alegria. Tá certo? O culto, e eu tenho que ter o equilíbrio, porque o culto não é um show nem um funeral. Tem que ter equilíbrio, saber o momento. É um culto de jovens, aí sim, é um culto já da igreja toda, vamos ponderar, né? Não vamos colocar os irmãos de 90 anos para pular, não vai ter problema, né? Então, tem equilíbrio. O culto não é uma apresentação para ser vistos pelos Homens. A questão do fariseu no templo orando, né? Jesus diz para a mulher samaritana que a adoração não é. Então vamos lá. Não é adoração centrada em lugares sagrados. Não é o lugar. Tem pessoa que fala assim: meu sonho é conhecer Jerusalém. Não, vai conhecer mesmo em questão histórica. Eu contei para vocês que o meu diretor morou lá
durante 8 anos, né, fazendo História Bíblica de Israel e Geografia Bíblica de Israel. Quem é que já foi em Jerusalém? Tem alguém que já foi? Ó, quem foi, né? Glória a Deus por isso. Eu pretendo ir também, nunca fui, mas pretendo, eu tenho vontade de ir lá novamente, viu, irmãos? Eu tenho vontade de ir lá novamente, já tive vontade outras vezes, então continuo tendo vontade. Então, mas tem pessoas que falam assim: ah, não, eu vou batizar no Rio Jordão, porque a água do Jordão e tal, eu vou tomar a ceia do vinho de Israel, né? Um dia eu fui numa igreja aí e o pastor fez: irmãos, hoje nós vamos tomar ceia com o vinho que eu trouxe lá de Israel. Mesma coisa, não muda nada. O significado é o mesmo. Mas eu me lembro, porque, irmãos, doce ilusão você achar, você que já foi em Israel ou pretende ir, que tudo que os guias turísticos falam para você lá é verdade. Doce ilusão. Tem um comércio terrível por trás. Só quem estuda, sabe a arqueologia. Pra vocês terem noção, o túmulo de Davi, que todo mundo fala que é o túmulo de Davi, é o menos provável túmulo de Davi. Tem 5 na frente como possíveis melhores túmulos de Davi. E aconteceu isso com a irmã, né? Amiga do reverendo Ivailton, chegou na casa dele: ai, pastor, lá em Israel, foi visitar lá em Israel. Hoje, no meu passeio, hoje eu fui visitada pelo Espírito. Quando eu estava diante do túmulo de Davi, o Espírito Santo inundou meu coração. E eu lembrei do salmista Davi, que compôs os melhores salmos. E eu não querendo tirar ela da espiritualidade, ela falou assim: onde é que você foi? Não é naquele lugar que todo guia fala que eu... Não queria te iludir não, mas... Lá é Saúl. Lá é o menos provável dos possíveis túmulos de Davi. Lá é o menos provável da escala. Mas como? Tem um turismo por trás, né? Irmão, vocês terem noção, na Idade Média, se fosse juntar os pedacinhos de cruzes que se dizia que foram vendidas como pedaço de madeira da cruz de Jesus, dava para montar uma floresta amazônica. Quanta gente não comercializou as coisas, que é o pedacinho do osso do apóstolo Paulo, né? Então fizeram um monte de coisa, mas são misticismos. Então a adoração não é centrada em lugares. O mesmo Deus que está aqui está lá em Israel. Eu me lembro de uma pessoa que eu ganhei para Jesus, que eu evangelizei naquela época do transporte alternativo em Goiânia. Ele era o braço direito do Elias Vaz, que fez aquelas atrocidades, botou fogo em coisa aqui em Goiânia. Ele era chamado de Zé Rainha. Eu evangelizei o Zé Rainha na época, e ele converteu mesmo, foi um testemunho de conversão muito grande, e ele mudou para a Espanha. E o nome dele é Júnior, né? Não tem nada a ver com o apelido que ele tinha, né? E o Júnior pegou de lá da Espanha, ele me ligou: disse: pastor, eu estou surpreendido com a Espanha. Eu: por quê? Você gostou do país? Então, não, pastor, é porque eu sinto a mesma presença de Deus aqui que eu senti no Brasil. Lembrando que ele é um novo convertido, né, irmão? Então, assim, ou seja, não tem diferença. O Deus que está no Brasil está aqui em Mondragón, na Espanha. Está entendendo? Ou seja, é o mesmo Deus, não é em lugar. Então a adoração não está centrada em lugares sagrados. Não é neste monte, nem naquele. Não existe lugar mais sagrado que o outro. Não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Não é adoração sem entendimento. Vim para a igreja, o que eu estou fazendo na igreja? Entenda isso, o motivo pelo qual você está aqui. Ao sair de casa para vir para cá, diga para os seus filhos: nós vamos para a igreja. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo, porque Ele é o Senhor do Senhor. Explica para o seu filho por que ele não pode ter falta de reverência na presença de Deus. Por que não pode ficar jogando videogame durante o culto no tablet? Explica para ele que é um momento de adoração. Não só proíba, mas ensine, tá certo? Então tem que ter entendimento. E os samaritanos, eles adoravam que não ouviam a liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Não é adoração descentralizada da pessoa de Cristo. A adoração é voltada para Cristo, é voltada para Deus. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do culto. A nossa adoração será vazia se Cristo não for. O culto não é para agradar os homens, entenda isso.
O culto não é para agradar os homens. A música não é para entreter. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. Então, tenha esse foco. Eu quero agradar a Deus. Quando eu danço, igual a Ana Paula dança aqui, eu danço para Deus. Quando eu toco, quando eu canto para Deus. Está entendendo? Quando eu prego, eu quero ser verdadeiro e ser um transmissor verídico da palavra de Deus. Se vai agradar os ouvidos aí, problema da pessoa. Mas eu vou pregar a palavra. Aliás, os bons pregadores da história foram muitas vezes odiados. Jeremias não foi aceito. Isaías, ninguém creu naquilo que pregou, mas porque pregava a verdade. Esse negócio de ficar pregando coisas que o povo quer ouvir, não, continue na sua vida, Deus vai te abençoar. É só fazer a campanha aqui da igreja, não precisa mudar de vida não. Faz a campanha aqui na igreja, você vai ser abençoado. É isso que a pessoa quer ouvir. Agora a pregação ao arrependimento, contra o pecado, que a Bíblia prega, essa deve ser a nossa pregação, agradando a Deus e não aos homens. E Jesus diz para a mulher samaritana o que é adoração. A adoração ela precisa ser bíblica. O nosso culto, ou ele é bíblico, ou ele é amaldiçoado, ou ele é anátema. Deus não se impressiona com a pompa, ele busca a verdade do íntimo. Aquilo que eu falei ainda há pouco sobre a questão de estética. O quanto que nós somos voltados para a estética. Irmãos, pega a nossa cápsula do tempo, tá certo? Que a gente compra no supermercado ali. Vamos lá visitar Abel e Caim no dia da adoração. Aí nós vamos analisar o culto dos dois, nós homens. O culto de Caim, que culto bonito. Esteticamente, irmãos, uma banca de verduras, de frutas, é bonita, não é? Coisa bonita. Meu pai é verdureiro, eu lidei a vida toda com verduras, tá certo? Agora um animal morto, ensanguentado, você falar que isso é bonito, é horrível. Uma cena de um animal morto, ensanguentado, esteticamente, qual que era a adoração que a gente ia aceitar? Não, de Caim, muito mais bonito, aí, isso que é uma coisa bonita para dar para Deus, aquele sangue ali, matar animal. Ou seja, muitas vezes nós estamos voltados para estética, e Deus está voltado para o adorador. Aquilo que eu já disse, Deus aceita primeiro o adorador, para depois aceitar a adoração. A adoração é só um detalhe, a externação da adoração é só um detalhe. A adoração precisa ser em espírito e em verdade. Ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração. Precisa ter fervor. Não é um culto frio, árido, seco, xoxo e sem vida. E quais são os princípios bíblicos para o adorador? Concluindo já, vamos lá. O adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração, que eu não desassocio o meu momento de adoração na igreja com a minha vida. A minha vida é a adoração. Eu adoro ao Senhor em todo o tempo. Quer com mais, quer ver mais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tem uma música antiga da Alda Célia, que eu acho a letra dela fantástica. Ela diz o seguinte: não se vive em momentos uma vida de adoração. Muito mais que sentimento, é preciso ter consagração. É saber que a minha vida sempre está em tuas mãos e te amar assim de todo o coração. Conhece essa letra? Ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade, preciso conhecer-te e saber quem tu és, andar nos seus caminhos, viver vida de amor, em tudo buscar teu reino, dedicando a ti o meu louvor. Não se vive em momentos uma vida de adoração, muito mais que sentimentos, é preciso ter consagração, é saber que minha vida sempre está em tuas mãos e te amar assim de todo o coração. O que vocês andavam ouvindo na década de 90? Final da década de 90. Presta aqui, irmão. Eu era do interior, escutava essas coisas. Você estava aqui do ladinho da Alda Célia e não escutava, não é possível. Vocês não ouviram Kleber Lucas, Alda Célia, não? Essa é. Mas é linda.
estar enraizada na vida do adorador. Tá certo? É aquele exemplo que eu contei de Caim. Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a oferta de Caim. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa para Deus. Vamos estar levantando mãos ímpias diante do Senhor. Isaías diz: as vossas ofertas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Esse é o termo que Deus usa. Bundes diz o seguinte: nós estamos procurando melhores métodos, enquanto que Deus está procurando melhores homens. Entenda isso. Deus não urge métodos. Não é a metodologia que a igreja trabalha que é santa. Ah não, nós começamos essa igreja no G12 e se não for... Não, meu irmão, calma. G12 passa, MDA passa, 1 a 1, não sei o que lá, tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. São úteis alguns movimentos? São. Aí pode aprender um tiquinho aqui, outro lá e tal, mas não santifica o método. Deus santifica o homem. Amém. Amém? É a pessoa. Deus não procura método. Tem igreja aí que não tem método nenhum e Deus está honrando. É verdade. Deus está usando. Tá certo? Então, não queira fazer o papel do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. É Ele que de fato ganha as almas. Nós só pregamos o Evangelho. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Ofni e Finés trouxeram a arca da aliança para o acampamento. Sinta a presença de Deus, e mesmo assim o povo foi derrotado. Em Amós Deus disse: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépido dos teus cantos. Pare de cantar, não ouvirei mais as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. E nesse caso, Deus mandou fechar o culto, acabar com o culto. O adorador precisa entender que um culto, ainda que ortodoxo, divorciado de uma vida cotidiana, não agrada a Deus. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de louvor e de ministrarmos o que temos na igreja, mas a oferta do nosso na dinâmica da vida, no dia a dia. E o profeta Jeremias denunciou o perigo de uma reforma externa sem uma transformação interna e a falsa confiança no templo, no culto e na liturgia. Por fim, o adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é um templo a Deus toda honra. Então o profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto, eles não ofereciam o seu melhor, eles faziam a obra de Deus. Deus aconselhou, no caso de Malaquias, apagar o fogo do altar, fechar a porta da igreja, porque eles estavam perdendo tempo. Deus falou isso através do profeta Malaquias. E a pergunta é: a quem estamos honrando quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Tocamos, cantamos porque gostamos ou fazemos para glorificar aquele que é digno? O fariseu gostava de cantar: quão grande és tu diante do espelho, né? Ao eu toda glória, eu sou o melhor cantor, sem mim nada podeis fazer. Cuidado com isso. Amém, lá em ponto. Hoje eu fui britânico. Glória a Deus. Vou dar 5 minutos para perguntas. Vamos orar? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite na Tua presença. Que possamos, ó Pai, assumir o nosso papel de igreja, que fomos chamados e criados para Te adorar. Que entendamos, ó Pai, a seriedade que é viver não somente um momento de adoração, mas uma vida de adoração. Que possamos entender que o Senhor é o centro de todas as coisas, que o culto deve ser teocêntrico, que o culto deve ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Ó Pai, que nós possamos cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor por aquilo que o Senhor é, e não apenas sermos louvoristas e cantarmos louvores ao Senhor, porque isso até mesmo os ímpios fazem, mas o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
e que Tu possas achar em cada um de nós verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade. Nos abençoe, que essa palavra fique guardada nos nossos corações e que possa ser externada através da nossa vida cotidiana e prática, em nome do Senhor Jesus. Amém.